Versículo 49 de Lucas 23 diz o quê? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, o que aconteceu? Ele expirou. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã. Olha aqui para mim. Preste muita atenção. Se você fosse um dos seguidores de Cristo naquela época, ao receber a notícia que o mestre havia morrido, qual seria a sua reação? Se transporte para aquela época, mas você hoje se transportando para aquela época. Se você fosse um dos seguidores de Cristo, ao ouvir que ele havia morrido, qual seria a sua reação? Como você reagiria com relação a Cristo, com a morte de Cristo? Quando nós recebemos a notícia de morte, nós recebemos uma bomba dentro do nosso coração. Existem aqui psicólogos, pessoas que estão estudando psicologia, sabem muito bem disso. A morte é uma das causas emocionais, traz muito transtorno emocional, psíquico, e a cura da ausência de um ente perdido através da morte, porque se perdeu através da morte, leva-se anos para ser curada, ou quase não se cura. A morte é um dos estágios mais doloridos que existe na alma de um homem. A alma de um homem que eu digo é a raça humana. Mas a grande convicção que nós precisamos ter é uma só. Eu e você, nós somos criados para ser eternos. Estamos aqui de passagem. Esse corpo lindo, maravilhoso que você tem, a terra há de comer. Porque nós precisamos do corpo para que o Espírito venha habitar em nós, para que tenhamos vida e desfrutemos dessa vida em todo o tempo. Jesus, em obediência a Deus, tomou o cálice amargo da ira de Deus até a última gota, suportando a cruz que nos conduz a uma redenção assegurada. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. O grande espetáculo que aquela multidão queria ver eram que os fariseus e os mestres da lei, aos pés da cruz, perguntou para Jesus: olha, você salvou tantos e não salva-te a ti agora? Você curou tantos e não consegue sair desta posição agora? A visão trágica daquele momento é que, se nós olharmos para a morte de Cristo como um espetáculo, nós vamos trazer a morte de Cristo para o nível humano. A morte de Cristo nunca pode, nunca poderá e nunca será trazida ao nível humano, porque ela foi totalmente espiritual. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se nós olharmos dentro do plano de Deus para o homem, vai além da nossa compreensão. Por que o homem morreu na cruz? Vai muito além daquilo que nós possamos esperar. As pessoas que estavam acompanhando Jesus ficaram de longe temerosas. Os conhecidos de Jesus ficaram temerosos de estarem próximos ali. Preste muita atenção nisso. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi um acidente, mas um apontamento de Deus desde o princípio da criação que nos conduz à eternidade. Aleluia, aleluia. Não sei você, mas meu coração se enche de riso e minha boca se enche de júbilo a declarar glória a Deus por isso. Porque a cruz não foi um acidente.
Aconteceu porque tinha que acontecer, não foi programada, foi planejada por Deus, era projeto de Deus, e a cruz é projeto de Deus para todos aqueles que precisam de salvação, que precisam receber dentro de você um reino e estabelecê-lo para todo sempre. A cruz não é um acidente. Cristo veio para morrer. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus. A cruz estava dentro do coração de Deus e não distante dos olhos do Filho de Deus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! A cruz estava no coração de Deus, mas não distantes dos olhos do Filho de Deus. É por isso que você está aqui, porque Ele te viu lá na cruz. Aleluia! Oh, aleluia! Ele te viu lá na cruz. E é por isso que você está aqui. Ele me viu lá na cruz ao ponto de assumir o meu pecado lá na cruz. Ele jamais recuou da cruz. Ele marchou para uma caminhada como um rei caminha para a sua coroação. O amor de Deus por nós é eterno. A causa do amor de Deus estava e está em Jesus. Aleluia! Apesar de Jesus ter se dado em nosso lugar, e isso é claro, como temos visto até aqui, que Ele se deu em nosso lugar. No entanto, nós somos culpados pela sua morte. É muito fácil culpar o povo judeu. É muito fácil culpar Herodes. É muito fácil culpar Pilatos. É muito fácil. É muito fácil culpar os soldados romanos. Mas saiba de uma coisa. Se nós estivéssemos lá, naquele lugar, nós teríamos feito a mesma coisa. A palavra do Senhor diz que sem Ele nada podemos fazer. Os judeus, Herodes, Pilatos, os soldados romanos não tinham Jesus. Não sabiam quem Ele era. Por isso que o crucificaram. Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, se você quiser abrir, abra comigo, para que você possa acompanhar a leitura. Hebreus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Só que uma coisa interessante, o autor de Hebreus estava escrevendo porque o movimento gnóstico daquela época era muito forte. E eles estavam perdendo a doutrina. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, ou seja, a desonra ou a vergonha. E eles caíram porque não experimentaram aquilo que nós hoje estamos experimentando. De novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a desonra. As nossas atitudes desonram a Deus muitas vezes. O nosso estilo de vida desonra a Deus.
E quando desonra a Deus, nós estamos colocando Jesus lá na cruz novamente. Nós também crucificamos a Cristo. De que maneira? Preste muita atenção que está exposto aqui nessa tela agora. Nós crucificamos a Jesus quando a nossa ganância é igual a de Judas. Quando a nossa inveja é igual dos sacerdotes. Quando a nossa ambição é igual a Pilatos. E quando a nossa fofoca, ou a maledicência, ou as obras da carne, como vocês podem dizer ou declarar, forem iguais aos escribas e fariseus e os mestres das leis. Todas as vezes que você sai da presença de Deus, ou você se distancia da cruz de Cristo, você pode crucificá-lo novamente. Através do quê? Da ganância, da inveja, da ambição, das fofocas, das maledicências e todas as outras coisas mais que muitas vezes nós fazemos. Queridos, não foi isso que Deus pediu para que nós pudéssemos fazer. Não adianta lavar as mãos como de Pilatos. Aquela cena naquele dia, Jesus do lado ali, juntamente com Pilatos, ele pegou a água, derramou em suas mãos, lavou-a, dizendo assim: eu estou limpo do teu sangue. Ele lavou as mãos, enxugou-as e se livrou da sua condenação. A nossa tentativa será inútil, como foi a dele, quando nós abrimos mão do melhor que Deus tem nos dado. Obrigado, você entendeu. Por que eu falo isso? Porque Deus deu o seu melhor para o seu povo. O seu povo o rejeitou. Aqueles que uma semana antes estavam dizendo: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, na quinta e na sexta-feira estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Como era costume daquela época, tinha que soltar um prisioneiro. Foi trocado o Filho de Deus comparado a um ladrão, assassino. Queridos, quantas vezes nós não estamos trocando valores da nossa vida por questões do mundo? Valores do mundo. Quantas vezes nós estamos dizendo para Cristo: Jesus, você não foi suficiente naquela cruz, porque eu estou te crucificando hoje, porque eu quero fazer a vontade da minha carne. Mas a grande pergunta que nós precisamos entender e fazer nessa manhã é: qual o propósito da morte de Jesus? Por que Jesus morreu? Se você quiser anotar, anote aí. Primeiro, era plano de Deus. Ponto final. Nós não temos mais que esperar grandes coisas. Era plano de Deus. Ele deixou todos os seus benefícios, as vantagens que ele tinha no céu. E o detalhe, a morte de cruz naquela época era uma das piores mortes que existia, porque era para bandido. E por isso que foram crucificados dois ladrões, dois bandidos ao lado de Cristo. Um reconheceu que ele era Jesus, o outro, pelo contrário, blasfemava contra ele. Jesus morreu para que nós não precisássemos morrer. Aleluia, aleluia. Entenda que a morte aqui é a morte espiritual, não a morte física, porque a morte física nós vamos encontrar se porventura Jesus não voltar, porque se Jesus voltar, seremos arrebatados. Não enfrentaremos a morte, estaremos na glória com Deus, gozando de tudo que é perfeito com o Pai. A morte em si não fazia parte do plano original de Deus. Qual era o plano original de Deus? O plano original de Deus é relacionamento sem barreira. Vida transferindo vida. O pecado rompeu isso, entrou-se a morte, colocou a morte ali.
Romanos 6, 23, todos nós conhecemos, e já falamos, o salário do pecado é a morte. Mas termine de ler. Termine de ler. O que está dizendo aí? Mas o dom gratuito é o quê? Vida eterna. Glória a Deus. A palavra de Deus não é uma dica, e sim uma ordem. E a desobediência dessa palavra o faz pecador, ou aquela pessoa que comete pecado. A morte entrou por um homem, mas por um homem saiu esta morte. Jesus tomou o nosso lugar na cruz, assumindo a nossa culpa e nos reconciliando com o Pai. Preste muita atenção agora. Na antiga aliança, Velho Testamento, os sacerdotes precisavam fazer sacrifícios anuais dentro do tabernáculo, do templo. E o que eles usavam? Quem sabe o que eles usavam para isso? Animais. Como que deveriam ser esses animais? Perfeito, sem nenhum defeito, puro. E muitas vezes a gente vê ali, a gente passa pelo Antigo Testamento e fala assim, nossa, mas por que 10 mil ovelhas sendo sacrificadas? Porque Deus pediu a morte de 5 mil bodes, 5 mil ovelhas e não sei mais o que. Que naquela época, o único meio de simbolizar ou apontar para a cruz de Cristo era o sacrifício de animal. O sacrifício apontava a pessoa de Cristo. Por que tinha que ser Jesus? Por que tinha que ser a pessoa de Cristo? Porque se hoje existisse sacrifício de animal, eu e você, nós não receberíamos a salvação. Porque Deus nos criou à imagem e semelhança dEle. Ele não criou os animais à imagem e semelhança dEle. Ele criou o homem à imagem e à semelhança dEle. É por isso que Jesus teve que vir. Porque Jesus, quando Ele veio, Ele assumiu o pecado da humanidade, se identificou com o homem se identificando com o homem, mostrando, olha, eu sou igual a você, eu vou morrer por você, e vou te deixar aqui a opção de você estabelecer um reino dentro de você, e a salvação, e um dia eu vou encontrar com você, e eu vou vir buscar você. Ele se identificou com o homem, e ao se identificar com o homem, deu a oportunidade de que eu e você hoje pudéssemos dar glórias a Deus pela implantação do seu reino em mim e da salvação conquistada por meio de Jesus. É isso que você precisa entender. Ele se identificou comigo, porque animal não é feito à imagem e semelhança de Deus, mas é um homem. Um homem sem pecado, um homem sem mácula, um homem que soube falar, soube agir, ouviu mais do que falou, e quando falou, falou com sabedoria. Foi gerado pelo Espírito, nascido de uma virgem, viveu de maneira digna de filho de Deus, e fez com que toda a humanidade pudesse reconhecer, ou ainda há de reconhecer, que Deus é Senhor. Nós cantamos aqui, a morte que separava, agora já não separa mais. A luz que outrora era apagada, agora brilha e cada dia brilha mais, porque na cruz Ele trouxe o relacionamento de volta. E eu tenho esse relacionamento com Deus. Colossenses capítulo 2. Versículos 13 e 14. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim: e a vós outros que estáveis, mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. E o versículo 14, que é a martelada na cabeça de Satanás. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente,
e pregou na cruz. Diga assim: eu sou livre. Eu não sou mais preso pelas coisas do mundo, porque a palavra me dá a liberdade de ser livre. Eu sou livre. Glória a Deus. Aleluia. Jesus morreu para que nós não precisássemos morrer. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Ele cancelou o escrito de dívida que foi dado a quem? No momento que Adão pecou, foi dada essa autoridade para Satanás. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, você pode ir lá depois ler, mas ali Jesus, ali Deus já falou que ele já estaria providenciando o resgate disso. E ele resgatou, tirou, quando Jesus foi na cruz, quando ele morreu, ele tirou da mão de Satanás essa autoridade e devolveu a quem? A Deus. E hoje coloca em você. Você tem autoridade sobre todas as hostes malignas e toda a intervenção de Satanás na face da terra. Você tem autoridade sobre isso, porque Ele te deu autoridade. João capítulo 12, versículo 24. João capítulo 12, versículo 24. Diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando aqui por uma parábola, mas ele estava sendo bem específico no seu plano, no plano de Deus, em cumprir o plano de Deus. Jesus é a semente de trigo. Jesus precisou morrer para que nós não ficássemos sós. Ao morrer, ele produziu alguns frutos. Se você quiser notar, ele produziu o fruto da salvação, o fruto da redenção, da remissão de pecados, o fruto do novo nascimento em Cristo Jesus, o nascimento de um novo coração. Ou seja, através da morte de Cristo, ele deixou disponível os seus frutos para toda a humanidade. Jesus é a única semente que precisou morrer para produzir frutos. E os seus frutos podem ser, hoje, desfrutados em todos os seus benefícios. Porque era plano de Deus, Jesus morreu porque era plano de Deus. Segundo, por que Jesus morreu? Para desfrutar de uma vida abundante. A vida não é para ser suportada, é para ser desfrutada. Amém. Querido, teu chefe pisa no teu pé, no teu calo. Glória a Deus. Porque eu vou desfrutar da minha vida com Cristo. Um dia isso vai acabar. Eu estou aqui de passagem. As coisas ruins acontecem. Fogem do nosso controle. Mas a vida não é para ser suportada, é para ser desfrutada. E Jesus fez isso na cruz. Ele suportou todo o nosso pecado para que você desfrutasse de uma vida abundante. Em João capítulo 10, versículo 10, todos nós conhecemos: o ladrão, se não vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que todos tenham o quê? Vida. Não só vida, mas vida em abundância. Por causa da morte de Jesus, podemos experimentar uma vida abundante. Por que eu digo isso? É simples. Se algo está errado, entregue para Deus e desfruta dessa vida abundante. Desfruta dessa vida agora. A vida plena você vai ter em Cristo quando Ele voltar, ou quando você encontrar com a morte. O teu corpo vai para a terra, mas o teu espírito vai estar regozijando com Deus.
e você vai estar na presença de Deus, você vai estar salmodiando a Deus, você vai estar honrando a Deus, glorificando a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano. Lógico que lá não tem anos, não tem dias, porque é a eternidade. Ela não tem fim, é para todos sempre. O significado da morte de Cristo é para que você desfrute sem fim de uma vida abundante. Isso começa onde, querido? Começa aqui. Começa aqui. Começa hoje. Você desfrutar dessa vida abundante. Jesus, ao morrer na cruz, ele ligou novamente, ele me ligou a Deus. E em Gálatas, capítulo 2, 19 e 20, algo interessante na palavra, que diz lá, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha só o que diz o versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E olha o detalhe, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela glória, pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa é você ter Cristo como Salvador, e outra coisa é você tê-lo como Senhor. Tem diferença. Olha só o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Ele nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você não vive para você mesmo. Você não vive para você ficar levando jugo e peso na sua vida todo o tempo. Você vive para Cristo. E você vive para desfrutar dessa vida. Ter controle, ou não gosto dessa palavra controle, mas ter dependência de Deus em tudo aquilo que você vai fazer. O Salvador não morreu para vivermos uma vida egoísta e centrada em nós mesmos, mas morreu para vivermos para Ele. Eu vivo por Ele, para Ele e por meio dEle, e não mais do que isso. Obviamente, não servimos a Cristo para sermos salvos, mas porque já somos salvos. As nossas boas obras não são a causa da nossa salvação, mas a sua consequência. Jesus morreu para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida abundante, não é isso que eu acabei de dizer para você agora? Agora eu pergunto para você, por que você não tem descanso em Deus? E por que você não descansa em Deus? Ó alma atribulada, ó vida atribulada. O salmista Davi, ele disse assim: ó, porque anda abatido a minha alma, porque tu perturbas dentro de mim. Espero em Deus, pois ainda eu louvarei, eu confiarei nele. E é isso que nós vamos fazer, que para desfrutar de uma vida abundante de Cristo em nós precisamos descansar. Mas qual descanso Jesus está falando aqui? Não era descanso físico. Porque para o descanso físico basta você deitar numa cama e dormir. E agora com o horário de verão vai ser maravilhoso. Dormir. Se você em sua casa tem ar-condicionado, Deus seja louvado. Mas o descanso é único e exclusivamente espiritual para todos que estão exaustos de tentar e tentar.
Estou tentando salvação para minha casa, estou tentando salvar meu marido, estou tentando salvar minha esposa, estou tentando salvar o meu filho, estou tentando salvar minha nora, estou tentando salvar minha sogra, estou tentando salvar minha tia, estou tentando salvar minha avó, estou tentando. E quando você tenta, isso cansa. O físico? Não, o espiritual. Mas não é isso que Deus está falando do descanso espiritual. Como eu falei em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz o quê? Vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É esse o descanso, porque você precisa parar de tentar, querido. Você não tem condições, vocês não têm condições de salvar ninguém. Quem salva é Deus, é Jesus. Você precisa entender que você é um instrumento de Deus para levar o reino dele e a salvação que está nesse reino. Você é um instrumento. Pare de tentar fazer o teu marido vir na igreja, porque ele nunca vai vir, se ele não for movido pelo Espírito de Deus e que o toque a ponto dele dizer: eu vou para Cristo, eu vou contigo, eu vou para a igreja. A minha esposa, alguns já conhecem porque eu já contei isso. Eu não era convertido, ela era convertida e nós começamos a namorar. E todo domingo, às 4 horas da tarde, ela ia embora porque ela ia para a igreja. E se ela soubesse que tudo isso ia acontecer, talvez ela não tinha casado comigo. Porque ela sabe o que é ser mulher de pastor. Não é fácil. Ela não é. Até que um belo dia eu falei assim: mas o que impede de eu ir com você? Ela falou: nada, é só você desejar ir. E eu fui. E fazem 27 anos que eu não saio de igreja. Eu respiro igreja 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu ia no culto matinal, escola dominical às 8 horas, 10 horas o culto, saía meio-dia do domingo, ia para casa, 2 horas voltava porque eu tinha ensaio do coral, ensaiava às 2 horas até às 5 horas no primeiro culto cantava, terminava às 7, 7h30 começava o segundo culto, terminava às 10. E eu saía feliz da vida, porque eu sabia em quem eu tenho crido. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E você pode fazer isso. O descanso espiritual somente acontece quando você está conectado com a videira e como um ramo ligado no tronco principal. Agora nós estamos parados, queremos produzir frutos. E você olha para as pessoas: cadê o fruto? Porque não tem descanso. Não descansa para produzir fruto. Só de falar sobre o descanso dá uma mensagem. Porque se você analisar, uma das leis que Deus colocou: 6 anos plantarás e no 7º descansará a terra, uma coisa assim. Aí está falando de descanso da terra. Eu preciso descansar para produzir fruto. Se eu não descansar, eu não produzo fruto. Faça um teste. Trabalhe 20 horas por dia e durma somente 4. Levante no outro dia, faça a mesma coisa, durma só 4. No outro dia, faça a mesma coisa. Eu tenho certeza que vai chegar um dia e você vai falar assim: não aguento mais. Você não vai estar suportando as pessoas, você não vai estar suportando você não vai estar querendo ficar perto de ninguém, porque você está exausto. Agora, é isso que o mundo quer que você faça. Trabalhe 20 horas por dia. Versículo 11. João 15:11. Está ali na tela. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Você está tendo gozo na presença de Deus completo? Seja verdadeiro, querido. Seja realista. Não fale para mim. Só de você já pensar, Deus já sabe qual é a sua resposta. Se o teu gozo não está sendo completo, vá para a cruz. Vá para a cruz, porque na cruz você encontra descanso. Porque para chegar na cruz você tem que chegar vazio. Por que Jesus morreu? Porque ele chegou vazio. Ele deu tudo que ele tinha. E ele chegou vazio. E lá ele completou a obra que Deus tinha dado a ele. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Depois você pode ler lá, que fala da humilhação de Cristo. Qual é o propósito da morte de Cristo?
para que a vida de Deus flua, diga, através de nós. Por que eu tenho que ver e entender a morte de Cristo? Porque a vida de Deus precisa fluir através da minha vida. Como eu falei semana passada, Jesus na cruz, Ele provou, não só para mim, para todos nós, e para aquele povo que estava lá, se alguém tiver sede, venha até mim e beba, porque do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Ele precisou morrer para que a fonte brotasse. Aonde? Lá no centro da cidade? Lá em outro país? Não, em você. Em você. Porque em você existe uma fonte a jorrar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: eu vou ler do versículo 1 também. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Queridos, o céu é real para Jesus. Foi real, passou de ser real, veio à terra, mas ele nunca perdeu o alvo que era o quê? Voltar para o céu, voltar para o Pai. E você vai ver semana que vem por que Jesus ressuscitou. Não perca, tenho certeza que será de grande valia para a sua vida. A obra redentora de Cristo não restringe a nos livrarmos da morte eterna, ou dar uma alegria, mas abençoa e supre os outros ao nosso redor. Preste atenção, eu não posso ser egoísta. Ai, Jesus morreu, ai que beleza, que bom, do meu interior está fluindo o rio de água viva. Oh, que gostoso, ai como é bom. Esse não é o propósito principal. O propósito é se está jorrando, se está tendo vida sendo brotada em você, se tem vida brotando em você, se tem vida brotando em você. Lança essa vida na vida das pessoas para que elas entendam: Jesus é o Senhor. Derrame vida, lance vida, vida de Deus na minha vida, vida na vida que leva a outra vida. Oh, aleluia! Glória a Deus, Jesus morreu para que você tenha vida, e a vida abundante você precisa enxertar na outra vida, que não tem Cristo, que vive dominada pelo pecado, que vive dominada pelas hostes malignas, que vive dominada pelo poder do mundo, que vive dominada pelo inimigo. Queridos, nós temos poder suficiente para ir no inferno e resgatar almas para Jesus, porque a vida está em mim, a vida brota em mim, e aonde há necessidade de vida, eu vou levar, porque aonde há morte, eu posso trazer vida, aonde há trevas, eu posso levar a luz. Se você ler Mateus capítulo 5, bem-aventurado o quê? Aqueles que estão buscando a presença de Deus e perseguidos por Ele, porque eles serão o quê? Abençoados por Deus. E se eu não me engano, acho que é Mateus 5,14, pode me ver aí, diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode colocar uma candeia debaixo do alqueire. Para que serve, querido? Para que serve você vir na igreja todos os domingos, receber uma palavra, espero que abençoada, e você sai daqui cheio da presença de Deus, e você não transfere isso para nenhuma pessoa que está ao seu redor? Jesus morreu não somente por você. Ei, acorda!
Jesus morreu por você, Ele morreu pelo seu marido, Ele morreu pelo seu filho, Ele morreu pela sua família, Ele morreu pelos seus entes queridos. Vai e transmita a vida. Mas eu não tenho vida, eu não tenho vida. Eu tenho Jesus, mas não tenho vida. Hoje é o dia de você correr para a cruz, esvaziar da sua natureza, esvaziar de você mesmo, para receber aquilo que Deus quer colocar no seu coração, que nada mais é do que vida abundante. É assim que a igreja caminhava no passado. Por que os apóstolos, os discípulos, eles faziam sinais, prodígios e maravilhas? Por uma única coisa: eles transmitiam vida. Eles transmitiam vida, eles transmitiam vida, eles transmitiam vida, vida em cima de vida, vida e mais vida, vida e mais vida. E as pessoas que andavam em trevas, o que aconteceu? Viram a luz. Aonde? Nos discípulos? Não, em você. Você é a luz do mundo, você é sal da terra, e você não pode ficar de braços cruzados, vendo pessoas morrendo, sendo que eles estavam do seu lado. Fale de Jesus, e deixe Deus fazer a obra, e descanse no Senhor pelo trabalho bem feito que você fez. Você entende? Não cabe a você decidir se a pessoa vai aceitar ou não. Cabe você falar. Falou, glória a Deus, Senhor, já é teu. Agora cabe a Ele tomar a decisão. Eu vou continuar, estamos aqui, estou orando, estou pensando nele, estou falando, orando pelo meu esposo, estou orando pela minha esposa, estou orando pelos meus filhos. Vai chegar a hora que alguma coisa vai acontecer. E o que nós precisamos entender? Uma pessoa com vida enche outra vida. Anote isso. Uma pessoa com vida enche outra vida. Jesus está dizendo que a sua morte trouxe vida, satisfação em segui-lo e um relacionamento sem barreira com o Pai. 2 Coríntios capítulo 5. Desculpa, João 4,14 primeiro. Volta lá para João. João capítulo 4, versículo 14, diz assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Como está a tua botija? Seca ou com água? Como está a sua vida? Seca ou com água? Agora sim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vai lá, rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olhe para as tuas mãos agora. Olhe. Diga assim: eu tenho em minhas mãos o ministério da reconciliação. Ele é meu e eu vou usá-lo para transmitir vida para todos aqueles que precisam de vida. É teu ministério, filho. É teu ministério, filha. Transmita a vida. E este é o ministério da reconciliação. Isso é uma missão. Paulo fala que pela morte de Cristo foi dado o ministério da reconciliação. João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê?